Agora eu vou falar aqui dos conceitos de perpetuidade e valor terminal. Dois conceitos muito importantes quando a gente está falando de uma modelagem para fluxo de caixa descontado. Antes da gente entrar aqui na questão do conceito, vamos só refletir uma coisa juntos. Então vamos pensar aqui, né? Existe uma empresa, ela opera, ela na média ganha dinheiro. Então, não existe nenhum motivo para que a empresa deixe de existir, né? A não ser que ela seja um projeto de tempo e maturação pré-determinado, né? Por exemplo, uma concessão que depois de 10, 15 anos, ou sei lá, 20 anos, precisa devolver para o governo. Assim, uma empresa, enquanto ela está funcionando e ela é economicamente viável, ela continua a existir. Então, a suposição aqui, o conceito que a gente está falando, né? É um conceito de que a empresa vai continuar existindo. Então, a empresa é o que se chama de going concern, né? Então, quando a gente faz uma projeção do fluxo de caixa, né, e aqui, geralmente a gente vai olhar para um período explícito de 5 a 10 anos. Porém, após o término de 5 ou de 10 anos, a empresa vai continuar existindo, né? Ela vai continuar gerando seus fluxos ali no ano 11, no ano 12, no ano 20, no ano 30, até, enfim, conceitualmente até o infinito, até a perpetuidade, né? Daí que vem esse nome. Então, assim, a modelagem, ela vai utilizar um conceito de valor terminal para representar todo esse valor restante, por exemplo, do ano 11 até o infinito, até a perpetuidade, né? Então, o valor terminal é a fórmula matemática que a gente vai usar para encontrar uma aproximação dos valores dos fluxos mais longínquos da empresa no horizonte de tempo da projeção. Então, basicamente, o conceito que a gente está aceitando aqui, né, para fazer isso é que a empresa não cessa de existir se ela é economicamente viável, ela continua como um going concern, né? A gente tem vários casos aí de empresas que duram décadas, eventualmente até duram séculos, né? Então, esse é o conceito que a gente está utilizando aqui, né, quando a gente está fazendo essa avaliação. E ele vai representar, então, a somatória de todos os fluxos gerados a partir desse último ano que a gente fez ali na projeção até o infinito, né? Então, a gente vai olhar o fluxo de caixa livre, por exemplo, no fluxo de 10 anos, no ano 10, vezes 1 mais uma taxa de crescimento, que a gente vai chamar de G, dividido por uma taxa de capitalização, que é a diferença entre a taxa de desconto da empresa, no caso, se for da empresa como um todo da firma, é o WACC, menos este mesmo G, né, que é essa taxa de crescimento da perpetuidade. Uma outra forma de pensar e de fazer isso poderia ser, por exemplo, utilizando um múltiplo de saída, um múltiplo nesse último ano, né? Então a gente encontra ali sei lá, o EBITDA, por exemplo, da empresa naquele ano e estima um múltiplo de por quanto que essa empresa seria avaliada a uma lógica de múltiplo de EBITDA ali, né? É um atalho mais rápido e rasteiro, mas na verdade, de fato, proxies de estimativas de taxas de crescimento e taxas de desconto, tá? Então, apesar de existir também esse método, tá? Ele é um método que eventualmente é utilizado. Eu particularmente prefiro a primeira opção, que é uma opção, eu diria, mais, além de mais elegante, é uma opção que a gente, pelo menos, se obriga a pensar sobre e estimar a taxa de crescimento média da empresa na perpetuidade e a taxa de desconto, né, que a gente já utilizou, inclusive, para o modelo nos anos pregressos, né, no período explícito de 5 ou de 10 anos que a gente fez. E aí, então, vamos para um exemplo aqui de cálculo, né? Considerações sobre cálculo, né? Então, quando a gente pensa nesse G, nessa taxa de crescimento, de growth na perpetuidade, ele é uma taxa de longo prazo, né? Então, conceitualmente, tem que existir uma convergência entre a taxa de crescimento da empresa e do PIB. Tá, né, por um momento. Se a empresa crescer 1 ponto percentual a mais do que o PIB no longuíssimo prazo,
no longuíssimo prazo ela viraria a economia, né? Porque você vai abrindo uma boca de jacaré ali e a empresa, se ela está crescendo mais que a economia como um todo, ela vira mais representativa do que a economia como um todo. Então isso não é muito consistente, né? Por isso a convenção aqui, né, é utilizar um G que equivale à taxa de longo prazo para a economia. Quando a gente está falando da economia do Brasil, esse número vem se mostrando, esse PIB potencial um pouco menor do que a gente gostaria, mas ele vai estar aí numa casa de 2, 2,5%, eventualmente até 1,5% em termos reais, tá? Crescimento de PIB. E aí a gente poderia usar um G equivalente a esse. Então, o valor terminal ele é a somatória dos fluxos a partir do ano 10. A gente vai encontrar esse valor terminal, ele vai estar lá no ano 10, na foto do ano 10, numa projeção de 10 anos, e a gente precisa trazer a valor presente esse valor pelo WOC também, tá? Então, tá aqui o nosso fluxo, né? A gente fez ali o fluxo de caixa livre, 10 anos, tem um valor terminal, que é, por exemplo, o fluxo de caixa do ano 10 vezes 1 mais G, dividido por WOC menos G. Isso vai trazer para nós o valor terminal aqui, nesse momento do tempo que é o ano 10. E aí a gente vai ter que descontar isso aqui 10 períodos ao WOC para encontrar o valor terminal hoje. A gente vai usar aqui um exemplo logo na sequência que vai ilustrar isso um pouco melhor para todos vocês. Só terminando aqui o conceito desse slide, né? Então, o valor da empresa ele vai ser o valor presente de toda a geração de fluxo de caixa futuro, do período 1 até o 10, mais do valor terminal. Então, vamos fazer um exercício aqui para consolidar o conceito. Então, vamos supor que o crescimento na perpetuidade é de 4%. E o WOC a gente já calculou, né, no exercício anterior. Aqui os fluxos da empresa até o ano 10. Vamos fazer a conta desse valor terminal? Então vamos lá, a fórmula, né, fluxo de caixa livre do ano 10 vezes 1 mais G dividido por WOC menos G. O valor terminal então vai ser 236 vezes 1 mais 4%, 1 mais 0,04, né, em notação percentual, dividido por 0,169 menos 0,04. A hora que a gente resolver essa equação, a gente vai encontrar esse valor aqui de 1.902,64. Está aqui. Vamos então encontrar o valor presente líquido. Completando, né, todas as caixinhas agora. Temos aqui o fluxo de caixa livre para a empresa nos 10 anos. A perpetuidade aqui, né, o valor terminal que a gente acabou de encontrar, calcular, que é 1.902,6. E cada um desses fluxos que estão aqui estão sendo descontados pelo WOC a valor presente. Então, o 100 vira 85,5 quando ele é trazido a valor presente durante um período. O 110 vira 80,5 quando ele é trazido a valor presente por 2 períodos e assim sucessivamente. E a perpetuidade, que vale 1.902,6 lá no ano 10, ela também é trazida a valor presente por 10 períodos. Você vê que quanto maior a quantidade de períodos descontados, maior é a diferença, maior é o fator de desconto, né? Então, 1.902,6 vira 399,2 a valor presente, né? E aí, o valor da empresa ele vai ser basicamente a soma do fluxo descontado do período explícito, mais o valor terminal da perpetuidade a valor presente. Então, a gente tem 660,5, que é a soma dos anos 1 até o 10 aqui, mais o 399,2, que é o valor presente da perpetuidade. Isso daqui é o quê? É o valor da empresa total, o valor da firma, né? 1 mais 2. Então, isso aqui seria 1.059,8, tá? 1.059,8. Qual que é o ajuste que a gente precisa fazer, que a gente já falou lá atrás, para que isso aqui vire valor do capital dos sócios? A gente vai somar o caixa dessa empresa seria de 17, e subtrair os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, de 116. Então, a dívida líquida dessa empresa é 116 negativo mais 17. Então, a dívida líquida da empresa é 99.
Então, o valor da empresa menos a dívida líquida, que é 99, vai trazer o valor do capital do acionista, 960,8. Tá? Aqui está uma representação gráfica mais bonitinha do que eu acabei de falar. Então, aqui está a soma do valor presente do fluxo de caixa descontado no período explícito, mais o valor presente terminal. Isso dá o EV, que é o valor da empresa, da firma, né? Menos a dívida líquida, valor do acionista. Agora, visualmente, acho que ficou bem mais fácil de entender e fixar o conceito.